Ainda mais estando aqui, né? Aliás, um beijo para o pessoal que está na internet, nos assistindo. E um abraço muito carinhoso a quem retornou hoje ao GTEB, que eu já tive a oportunidade de ver, rostos conhecidos que estão retornando, a gente fica muito feliz com isso. Já me disseram, ou já disseram aqui no início que eu sou cria da casa, né, que eu tenho um tempo, então não vou nem contar esse tempo, né, para não entregar a idade. Bom, minha gente, eu fiquei pensando em como fazer uma introdução para esse tema. E disse, meu Deus, eu vou falar de ansiedade, vou ter que relaxar as pessoas, né? Como eu vou fazer uma introdução? E aí eu lembrei de uma história. Estou dando uma Dianete aqui. Lembrei de uma história de uma estudante, lá pelos anos 70, meados de anos 70, ela tinha concluído o primeiro grau. Não sei quem lembra aqui, quem tem aí por volta de uns 50 e pouco, fez primeiro grau, depois segundo grau, né? Primeiro grau era primário e ginasial, não é isso? As moças, as meninas no primário usavam aquelas saias todas pregueadinhas, né? E quando chegavam ao ginásio, usavam aquela saia de macho, 2 machos na frente, 2 atrás, vocês lembram disso? As moças, os rapazes saíam da calça curta e iam para a calça comprida, e o que chute, aquilo era para eles, né, o máximo. Para as meninas também. E aquela estudante, ingressando no ginasial, ela, junto com todos os outros colegas, né, todo mundo eufórico, caderno de não sei quantas matérias, fichário, né, vários professores, meu Deus, como eu vou administrar isso? E chegou o dia de uma aula, dessa época, meus professores eram lendários, né? A gente sempre conhecia os alunos das séries mais acima, e sempre tinham aquelas lendas. E o professor tal faz aquilo, professora tal, não dá 10, só dá 9,5, e por aí vai. Essa aluna, então, assistindo a aula de geografia e história, a professora chegou e, logo de início, já foi lá no quadro negro. Bom, vocês estão começando uma fase nova na vida de vocês, eu tenho que comunicar a vocês que eu não aplico prova. Aí todo mundo, eu aplico trabalho e tem que apresentar. Isso para vocês vai ser muito bom, daqui a pouco vocês estão galgando 2º grau, vocês vão entrar para uma faculdade, vocês vão trabalhar, vocês precisam aprender a apresentar um trabalho, isso faz parte do desenvolvimento de vocês. A turma, né, como todos os outros alunos, todo mundo ficou, nossa, como é que vai ser isso? Os temas estão aqui, para todos os temas da atualidade, os temas estão aqui, eu vou sortear, vocês têm a opção de também escolher o tema de vocês, 2 alunos podem fazer o mesmo tema, isso não é problema, enfim. Ela deu o script todo para que os alunos fizessem o trabalho. Ela saiu com o tema dela, foi para casa, eles tinham um tempo para apresentar, lógico, se não me engano era um mês, alguma coisa, 1 mês e pouco, já para o final do bimestre, e ela estudou muito. Naquela época não tinha internet, tinha enciclopédia. Um tema atual não tem como achar numa enciclopédia. Era a Barça, né? Quem estudou na Barça? Todo mundo se entregando. Então, ela foi buscar revistas. Naquela época tinha revistas, né? Manchete, Cruzeiro, não sei se existia, enfim, jornal. O tema dela era... Bibliotecas tinha também. Obrigada, minha irmã. Então, ela conseguiu montar um belíssimo trabalho, às custas de muito estudo, pesquisa, batendo na porta de parente, de amigo, tem aí uma revista e tal, jornaleiro, concluiu o trabalho. Mas isso, ela perdeu algumas noites de sono, ficou um pouco ansiosa, como todos os outros colegas da turma, da mesma forma. No dia da apresentação, todo mundo preparado, aquela expectativa. A professora abriu a aula, disse, bom, hoje é o grande dia, vamos começar. Eu tenho aqui a opção de sortear quem vai fazer a primeira apresentação, mas quem quiser pode se apresentar também. Numa fração de segundo, a mente daquela aluna
começou a trabalhar, porque ela já estava, né, ansiosa antes de começar. Se eu for a primeira, como é que vai ser se ela me sortear? Será que vai ser eu? E agora? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou começar logo isso, eu vou apresentar logo, vou apresentar de qualquer jeito, como você é a primeira, ninguém vai ligar mesmo, e eu vou apresentar logo isso, quer saber? Só que, na mesma hora, vem um outro pensamento. Ela disse, não, peraí. E a professora falando lá, não, peraí, eu estudei, eu me preparei, eu dei tudo de mim, né? Dediquei meu tempo, está bonito, acho que eu consigo, está bem organizado, eu segui o script que a professora... E ela, quando ela menos esperou, a mão estava levantada. E a professora, já temos um primeiro candidato para apresentar o trabalho. E assim foi. Ela apresentou o trabalho, correu tudo bem, a professora fez aquela dinâmica, né, algumas perguntas que tornou o trabalho mais interessante. Correu tudo bem, o trabalho foi apresentado, ao final a professora elogiou, mais tarde ela viu a nota, que foi uma nota boa. E os outros colegas, animados e motivados por aquele momento, também apresentaram os trabalhos deles magnificamente. Foi uma aula muito boa e todos os outros trabalhos transcorreram muito bem. Bom, o que será que fez com que o desfecho dessa história terminasse tranquilo? O que será que fez com que ela conseguisse a tranquilidade para apresentar o trabalho e que conseguisse uma boa nota? Isso que nós vamos ver agora. Tá? Então, começando, nós vamos tratar da ansiedade com esse tema, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu vou trazer uma estatística que a maioria dos distúrbios físicos e emocionais tem origem na ansiedade. Os últimos dados apontam que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade diagnosticada. Diagnosticada, tá, gente? A pessoa foi a um profissional e o profissional deu um carimbinho lá, você sofre de ansiedade. Eu nem estou falando dos números das pessoas que têm a questão, têm o problema, mas nunca foram a um médico. Mas registrados, 264 milhões. Esse número só perde atualmente para depressão, com 322 milhões de pessoas no mundo. E isso gera um prejuízo para a economia mundial de US$ 1 trilhão, porque essas pessoas deixam de produzir, essas pessoas sofrem afastamento do trabalho, essas pessoas deixam de estar vendendo alguma coisa, mesmo que sendo profissionais liberais. E a economia mundial perde com isso. US$ 1 trilhão, gente, por conta de um distúrbio emocional. E eu não estou falando aqui daquela ansiedade natural que eu contei para vocês no início, não. Tá? Porque uma ansiedade, uma expectativa, é algo normal, né? Se nós estamos esperando uma viagem que a gente quer muito fazer, que planejou, era um pouquinho de expectativa, ansiedade. Não é? Uma entrevista para um trabalho, um encontro, aquela borboletinha no estômago. Quem nunca sentiu? Não é verdade? Então, isso é natural. O problema é quando isso sai do controle. A ansiedade, ela nos traz esses sintomas mais comuns, né? Porque quando, dizem os médicos, aliás, eles afirmam, né, que nós temos no nosso organismo um hormônio chamado, muito importante, chamado cortisol, que ele é um alerta, né? Ele tem a função de proteger o nosso corpo, o nosso organismo, o bom funcionamento dele. E a questão é quando o derramamento desse cortisol, que é o cérebro, que quando percebe que algo está ameaçando o organismo, ele ordena que se derrame, que se distribua o cortisol. Então, se isso sai do limite, ultrapassa o limite, vira um problema, né? E aí, sim,
é uma ansiedade, se instala uma ansiedade. Então, essa que é a questão. Quando começam os sintomas, vamos ligar o sinal vermelho. Respiração ofegante, tensão, palpitação, frequência cardíaca aumentada, a sudorese, né? A pessoa sua muito, sua na palma das mãos, nos pés. Motilidade intestinal, que é a conhecida diarreia, né? Ou a prisão de ventre. A pressão arterial elevada, tremores, sem ao menos saber por quê, a pessoa está esperando o metrô, uma condução, ou está dentro da condução tranquilamente, começa a tremer. Dores de cabeça. E a compulsão alimentar. Dessa eu nem posso falar. Né? Aquela vontade de comer, terminou de comer, enfim. Não, eu não estou nem com fome, já quero comer de novo. Se for pudim, pode. Está liberado. Alguém reconhece esses sintomas? Isso. E quais seriam as possíveis causas para esse desequilíbrio? Oi? A compulsão alimentar? Também, às vezes, a esposa cozinha bem pra caramba e não tem como... Então, minha gente, o que poderia causar, o que traria essa sensação, esses sintomas da ansiedade, né? E as suas consequências. Nós vamos falar primeiro de uma causa, que é uma causa da vida atual. Tá? Nós vamos focar na questão das causas espirituais. Afinal de contas, estamos aqui numa escola de alfabetização espiritual, uma casa espírita, e o nosso foco é esse. Mas nós precisamos falar das causas de uma vida atual, que podem começar na infância. A cobrança dos pais. Não estou aqui crucificando ninguém, tá bom, gente? Isso acontece. Todos nós somos imperfeitos. Mas existem pais cobradores que foram cobrados também na infância, eles não têm visão disso. Né? Então, na infância, é comum... Oi, Vladimir. Na infância é comum, né, muito comum, os pais encherem os filhos de afazeres. Né? Não, eu prefiro que ele tenha várias atividades. Aí ele vai à escola, ele vai ao inglês, ele vai à natação, e aí os pais cobram dele os méritos, cobram as notas, cobram desempenho. Né? Papai, cheguei aqui, puxa, estudei para aquela prova de física, tirei 8,5. 8,5. Muito bom, mas aquele seu coleguinha que vem sempre estudar com você aqui, tirou quanto? Ele tirou 9, pai. Ele tirou 9, você tirou 8,5? Por que você tirou 8,5? Você não pode tirar 8,5, você tem que tirar mais que ele. E já vem lá, vem aquela cobrança, a criança se sente impotente, se sente inútil, né? Não recebeu aquele elogio. Então, isso pode provocar realmente uma insegurança nessa criança. A competição exagerada, mais uma questão, né? E mesmo quando adultos, né? Competição, em tudo se compete. Se compete para vender mais, se compete para vender uma ideia, se compete para estar mais bonito, se compete para tudo. E isso também gera insegurança. A pessoa corre para chegar na frente, corre para atingir a meta, né? Corre para conseguir o cargo no emprego, passa por cima de tudo, não dorme enquanto não conseguiu o que ele quer. É disso que nós estamos falando, né? Daquilo que tira o sono da pessoa, tira a paz. A pessoa não leva uma vida normal. A busca pelo sucesso e pelos bens materiais. Os bens materiais hoje, os bens de consumo, são realmente uma questão que preocupa. Porque se não postar no Facebook que tem o último celular, que comprou a última geração, o melhor modelo de relógio, que está numa praia paradisíaca dentro de um iate, né? Que está no show do ícone da música popular.
Pão com ovo ninguém posta, né? Mas é isso, a busca pelos bens materiais. Precisa comprar uma casa, precisa ter a melhor casa, no melhor bairro, a melhor roupa, o corpo perfeito, a família perfeita dos youtubers, né? Precisa ser seguido. Jamais eu podia imaginar que hoje, nessa altura do campeonato, a gente precisasse ser seguido. Já viram isso? Quanto mais eu for seguido, melhor. Né? É um antagonismo, né? Estranho isso. Mas é o que acontece. Essa busca frenética, essa pressa patológica, uma pressa doentia em chegar na frente. E a pessoa não consegue, se ela não consegue, ela fica insegura. Não atinge a meta, ela fica insegura. Ela vai ficar triste, né? E aí vem todas as questões em consequência disso. A insegurança, a prepotência, porque se torna uma pessoa prepotente, de difícil relacionamento, é difícil ficar do lado de uma pessoa que só sabe contar vantagem. É difícil. A insensibilidade afetiva é uma consequência, porque a pessoa deixa de amar um pouco, né? De se preocupar com o outro. Ela passa por cima, ela não vê, não mede a consequência. Então, ela não quer saber se o outro está sentindo ou não. Ela vai fazendo o que for preciso para chegar à meta dela, para cumprir essa questão dos bens materiais, chegar onde ela quer. O materialismo, que resume o que eu já falei até aqui, o isolamento social. Porque a partir do momento que ela fica uma pessoa desagradável, as pessoas já não querem mais um contato. E ela se isola, até porque às vezes ela se sente melhor que todo mundo. Ou vitimizada, porque não consegue chegar onde quer. E aí, ó dia, ó céus, ó azar. O mundo está contra mim. E eu não consegui aquilo que eu queria, porque fulano não deixou. Né? Papai não me deu a bicicletinha rosa. Então ele vira vítima. Isso tudo é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E a indústria farmacêutica agradece. Hoje os ansiolíticos estão liderando as vendas no mercado farmacêutico. Né? Eu chamo de rivociclo. Né? O rivociclo é um ciclo vicioso dentro desse processo de ansiedade, de distúrbio emocional. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma coisa a dizer? Se alguém tiver alguma novidade em relação a essas sensações, são bem-vindas, né? Que é bom a gente conhecer. Mas, enfim. Opa, voltando aqui. Ele andou demais. Está com pressa, meu filho? Chegando aqui à causa espiritual. Na causa espiritual, a pessoa está ligada a um conjunto de convicções, a um conjunto de crenças que ela cria, que é o de experiências em vida passada. A pessoa está vivendo hoje, mas ela não foca no presente, ela foca no ontem. Ela está fazendo uma coisa hoje, mas ela está pensando no que ela vai fazer amanhã, descontroladamente, focando no ontem ainda, pensando no que ela poderia também ter feito ontem. Mas esse ontem é um ontem de vida passada. É um ontem que nós vamos ver mais à frente, é inconsciente. Ela nem lembra, ela não sabe, mas aquilo a incomodou certa vez. E vai fazer com que ela tenha pressa de passar por isso. Né? E ela vai se sabotar. Nós vamos entender lá na frente. Então, ela está ligada a um conjunto de convicções que ela cria, a ser considerado, que é o da experiência em vidas passadas, onde a pessoa traz em sua identidade espiritual os seus desafios de relacionamento em todos os níveis, e se vê muitas vezes travada. Onde estão esses desafios de relacionamento? Pai e mãe, filho e filha, esposo e esposa. Ela já traz de vidas passadas. Nós somos reencarnacionistas, né? Não estou falando nada que seja desconhecido para ninguém aqui, né? Ela traz isso de vidas passadas, está registrado lá.
E aquilo faz com que ela não consiga transpor essas dificuldades. São geradas todas essas questões em família. Ela compete constantemente consigo mesma e sem entender por que ela se sente como uma esteira, andando, mas parada no mesmo lugar, sem sair dali. Né? Nesses entraves todos de relacionamentos familiares, ou mesmo no trabalho, essas experiências passadas que a impedem de prosseguir, de evoluir. Nós já vimos muito isso em outras palestras aqui, né? Em relação à vida passada, relacionamentos e tudo mais. Se não houver um controle mental necessário, obrigada, Sujana. Se não houver um controle mental necessário, essa questão aumenta ainda mais, né? Como nós vimos antes, ela pode chegar a uma depressão, pode chegar a uma doença maior, né? E nós temos aqui, inclusive, vídeos do GETEB sobre cura e autocura. Nós estamos falando no programa Despertar recentemente sobre as doenças, como elas se cristalizam, e que tem muito fundamento nisso tudo que nós vamos ver agora. É um assunto para muitas e muitas palestras. Essa pessoa, quando tem essa causa espiritual, né, onde ela se sabota e onde ela tenta incessantemente, descontroladamente, tentar dominar o tempo, dominar as pessoas, dominar as coisas, dominar os acontecimentos, né? Ela tem essa ilusão do controle do tempo e das pessoas. Ela antecipa o desfecho dos acontecimentos. Porque o ontem, que é a vida passada, ela já conhece, como eu expliquei para vocês ainda há pouco. E, na maioria das vezes, ela acha que é um desfecho ruim. Ela pensa que vai acontecer tudo errado do jeito que aconteceu. Ela pensa não, na verdade é inconsciente, né? Ela acha, ela cria aquela crença, aquela convicção de que vai ser da mesma forma como antes. Ela não consegue transpor essa prova. Então, ela antecipa os pensamentos e atitudes fora do tempo natural dos acontecimentos. Quando ela imagina que vai ser uma coisa ruim, sabe de quem eu lembro? Do Arnaldo. Um bom exemplo, né? Quem é o nome da esposa do Arnaldo? É Judite? Pode ser, é Sara? Tá bom, a Sara chega para o Arnaldo e diz, não, Arnaldo, você não vai sair hoje com esse carro, você vai sair com outro carro. Mas Sara, mas eu preciso sair com outro carro que é menor, porque eu vou para um local onde ele não tem estacionamento, eu vou ter dificuldade. Não, porque ela quer controlar de qualquer forma. Não, você não vai sair com esse carro. E é uma briga e o Arnaldo nem sai de casa, porque ela queria que ele saísse com outro carro, e se não fosse da forma que ela quisesse. Né? Outro bom exemplo é a mãe controladora de um filho de 18 anos, por exemplo, uma mãe que controla o que o filho vai comer, controla o que o filho vai vestir, controla o que o filho vai estudar, com quem ele vai se casar, tudo ela controla. Né? O horário que ele chega, que sai, às vezes é um filho de 30 anos. Meu filho, você já chegou em casa? Você já comeu? E aquele seu amigo? Olha, aquele seu amigo, eu não sei não, hein? Não, mamãe, mas ele é meu sócio. Não, mas você tem que desfazer essa sociedade agora. Isso não vai dar certo. Ela esquece, ou melhor, ela não sabe que ele precisa passar por essas experiências. Ele precisa estar casado com aquela moça, com aquela mulher. Ele precisa ter aqueles filhos. Ele precisa viver aquilo que no plano reencarnatório ele planejou. O contrato que ele assinou com as letrinhas pequenas lá atrás. Até com ela, a mãe mesma. E esses conflitos, né, atingem uma família inteira. Né? Imagina um filho ou uma filha, o irmão desse rapaz. Puxa, minha mãe só dá atenção, só pensa no meu irmão, só pensa nele, né? Só vê ele. Puxa, eu estou aqui fazendo tudo por ela só quer saber da vida dele, ele está lá com a vida ganha, já chegou e eu estou aqui e minha mãe não me vê.
Ah, minha mãe não gosta de mim. Outro problema. O marido também. Poxa, está na hora da gente viajar, curtir a vida, e você está de olho no Arnaldinho. Tá de olho no Arnaldinho, tudo é o Arnaldinho, tudo eu não aguento mais. Precisamos dar um jeito nisso. E olha, o conflito novamente formado. Então a pessoa bypassa, né, passa por cima dos planos que a espiritualidade tinha preparado para ela. E para quem está em volta dela, quem está à volta. Essa é uma das questões que a espiritualidade também tem mais dificuldade de resolver. Mas, e ela canaliza a energia mental dela toda nesse processo, tá, gente? Vocês desculpem, há muito tempo que eu não faço a apresentação, eu fico aqui com o papel para cima e para baixo, isso é coisa de iniciante. Ou melhor, de quem já esqueceu como é que é as coisas, tá? Vamos deixar o papel para lá. Ela canaliza toda a energia mental, essa pessoa canaliza tudo, a vida toda, descontroladamente, todo o pensamento, para essas coisas fora dela. Ela esquece do tempo presente dela. Mas não vamos crucificar essa criatura, que somos nós. Podemos ter sido nós no passado, podemos ser nós daqui a pouco, no futuro, numa outra vida, ou nessa, não vamos crucificar. Porque essa pessoa, como nós também já vimos aqui, é alguém que ainda não adquiriu o conhecimento necessário. É o conhecimento que vai fazer com que ela possa entender os sinais da jornada terrena. Porque ela não sabe ainda que é impossível controlar o plano reencarnatório. E intimamente ela não consegue aceitar que o tempo presente é o tempo que ela recebeu de Deus para se transformar. Né? O tempo presente é o tempo que ela tem para evoluir, para lidar com as questões dela, amorosamente e não descontroladamente. Se perdoar, né? Observar onde ela pode melhorar, mas ela não sabe. E ela não sabe porque, lembrando aqui Coríntios, né? 1 Paulo Coríntios, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. E hoje, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então é preciso que nós passemos realmente por tudo isso, para a gente crescer, para evoluir. Mas ela ainda não sabe, então não vamos crucificar essa pessoa. Ela tem o tempo dela. Vamos ajudar. Né? Como é que funciona? Eu falei muito para vocês aqui de mente, ela tem em mente, ela canaliza a energia mental. Como é que funciona essa questão da dinâmica energética mental da ansiedade? Olha que nome bonito. É uma dinâmica. Vocês estão vendo ali, né? Alguém roendo as unhas e um ratinho andando, sem sair do lugar. Isso é uma dinâmica mental de uma pessoa descontroladamente pensando ali no futuro e correndo para que se consiga, para se sabotar, para passar por cima daquela prova, enfim. Como é que isso funciona? Uma pessoa ansiosa, ela tem uma preocupação excessiva, vive para fora de si mesma, como nós já vimos aqui, né? O mundo externo é que controla ela. Ela olha para o futuro descontroladamente, esquece do tempo presente. E para ela, nessas crenças da mente dela, o mundo cobra dela, ela cobra do mundo, cobra das pessoas, né? Ela responsabiliza o mundo pela estagnação, porque o mundo cobra o tempo todo. O mundo é uma ameaça e, por querer controlar o incontrolável, ela gera uma excitação mental. Porque ela pensa demais, canaliza as energias dela toda para essa questão do controle. O mundo fora dela e não o tempo presente dela para evoluir. Então, isso é importantíssimo. A energia mental, que é formada por pensamentos, sentimentos e vontade,
perde o seu tônus, perde a sua vitalidade, gerando insegurança em praticamente todas as situações. A pessoa fica com a mente cansada. Vocês já ouviram falar desse termo, né? Isso é um esgotamento mental. Existe um esgotamento mental natural, porque você se dedicou muito a algum projeto, alguma coisa, mas existe o esgotamento mental doentio, que é desse que nós estamos falando, dessa pessoa que corre atrás dela mesma. Pensamentos, sentimentos e vontade, gente. Sentimentos, nós já falamos de sentimento aqui várias vezes, né? Sentimentos de destruição, pensamentos autodestrutivos, tudo isso colabora para que essa energia mental fique prejudicada, da forma como nós estamos vendo aqui. Sendo assim, nós vamos falar desse trinômio importante que é espírito, mente e corpo. Quem estuda conosco aqui, às sextas-feiras, ou assiste pela internet, nós estamos acompanhando agora, lendo o livro Sob a Luz do Espiritismo, de Ramatiz. E ele traz esse assunto magnificamente. Como eu costumo dizer aqui, seu Júnior brinca comigo, né? Jesus Cristo ama, Allan Kardec explica e Ramatiz desenha. Quando você não está entendendo, Ramatiz chega para você, vou desenhar para você, meu filho, é isso aqui. Nesse livro, no capítulo 6, sobre a mente, Ramatiz explica: o homem pensa pela mente, sente pelo astral e age pelo físico. Sofre, por conseguinte, o bem e o mal que pensar, pois há pensamentos destruidores e construtivos. E o pensamento, sendo imaterial, possui um poder maior do que as realidades físicas e deve governá-lo como senhor e não como seu escravo. Nós não podemos ser escravos do pensamento, né? Nós temos que usar o pensamento a nosso favor. O homem ainda não distingue a positiva ação mental sobre o seu corpo físico. Quem leu Deepak Chopra, ele tem um livro sobre cura e autocura. É um pouco grande o livro, mas é muito interessante. Quem puder ler também, eu acho que a gente tem na biblioteca. Ele fala exatamente disso, do seu poder mental, pode ser canalizado, né, dos seus pensamentos positivos, em favor da sua saúde. Então, o homem ainda não sabe distinguir isso, dessa capacidade que ele tem. Então, o homem ainda não distingue a positiva ação mental sobre o seu corpo físico. E, por isso, o julga mais importante do que a mente. Mas a verdade é que a mente é um veículo poderoso do espírito, pois o corpo carnal é apenas a vestimenta provisória. E aí nós vamos ver o que Jesus disse sobre isso, um pouquinho mais à frente. O Evangelho traz tudo, é só a gente prestar atenção nele. Mas nada se pode fazer sem pensar. A importância do pensamento. Porque a mente é a fonte imutável da criação. Mesmo aquilo que se faz por instinto, já foi pensado antes e automatizado no depósito da memória e se revela no momento propício na forma de ações instintivas. Vocês entenderam? A coisa fica registrada e quando é necessário ela se revela. É um mecanismo maravilhoso, o mecanismo espírito, mente e corpo. Continuando, em certos casos, gênios, poetas, cientistas compõem verdadeiros arranjos inéditos, mas em parte obedecem aos impulsos instintivos do subconsciente. O perispírito, corpo astral, quem estuda, pessoal da escola de médium, sabe o que é perispírito, né? O corpo astral, o perispírito, lhe transmite velhas coisas, ficam registradas lá, como nós vimos antes, né, as experiências, ou aquelas coisas boas, né, que vão te ajudar na caminhada. Ele transmite velhas coisas em conexão com fragmentos de novos pensamentos realmente originais. Jamais pode ser criada alguma coisa no mundo
das emoções ou da matéria sem que antes tenha sido criado pela mente. E ainda no mesmo capítulo, o médium pergunta a Ramatiz: disseste que a mente produz a doença ou a saúde. Poderias mencionar algo a respeito? Então Ramatiz responde: a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. A saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Isso foi o que disse certo espírito, que foi o espírito Lourenço de Prado, através de Chico Xavier, o médium, na obra Instruções Psicofônicas. Então, vocês podiam perguntar: Alicinha, de onde você tirou esse negócio de mente, espírito, corpo, saúde? A mente interfere na saúde? O espírito também? Ramatiz. Tá? Mais uma vez está o convite feito aqui. Nós vamos chegar nesse capítulo da mente daqui a pouco. Acho que mais umas 2 sextas-feiras nós vamos chegar no capítulo da mente. Tá? E todos vocês estão convidados, porque nós estamos transmitindo pela internet, né, através do nosso canal, e aqui presencialmente também. Convido vocês, tá, gente? É muito interessante. Então, foi daqui que nós tiramos. A Matiz sempre nos ajudando. Né? Está aqui, né? Então, minha gente, chegando aqui a uma reflexão final, vocês me ouviram falar o tempo todo? Vocês me ouviram falar o tempo todo de pressa. Chegar na frente muito rápido, atingir os objetivos rápido, passar para frente de tudo, passar por cima do plano reencarnatório, fazer o bypass disso, né? Passar, pular a experiência que a gente precisa ter. Então, a gente chega à conclusão que a pressa é a bengala, é a justificativa dos nossos descaminhos, tudo que muita coisa que nós fazemos de errado por pressa. São os descaminhos que nós encontramos para nos tornarmos, que nós desencontramos, na verdade, né, para nos tornarmos seres humanos melhores. Porque a pressa, ela nos isola emocionalmente. Ela impede que nós possamos praticar a verdadeira caridade, que é doar o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem pressa, ela esquece de administrar o próprio tempo dela em favor dela. Né? E o tempo é precioso para ela e para o outro. Ela deixa de ser caridosa, ela deixa de olhar para o outro com um olhar amoroso. Porque dar bom dia, é fácil, tem gente que dá bom dia entre os dentes, né? Mas você não pode dar um bom dia, um melhor bom dia? Pode. Você vai perder tempo se você der um melhor bom dia? Né? Você vai perder tempo se você emprestar o seu ouvido para ouvir alguém que precisa desabafar? Mesmo que você não saiba falar nada, que você não consiga falar, mas fazer uma prece por essa pessoa, você tem pressa? A pessoa ansiosa tem pressa. Nós nos pegamos nisso, gente. Todos nós nos pegamos nisso. Né? Então, isso é uma questão de vigiar essa necessidade, essa oportunidade, na verdade, de doar esse tempo. Ele é precioso. Por isso também, porque ele vai servir para o irmão, para ajudar. Né? A pressa nos impede de nos sentirmos úteis dentro do universo que o Pai criou e do qual nós somos peças fundamentais para que a máquina divina funcione assim como cada ser o é. Cada ser é fundamental na máquina divina. Então, nós não podemos ter pressa. A pressa nos impede de confiarmos que nós estamos aqui com um propósito. E de não estarmos sem amparo, se quisermos. Que a pressa é um combustível. E ela vai queimando a nossa energia mental. Então, nós perdemos energia mental porque temos pressa. Desnecessariamente. As crenças, ele cria essas crenças, né, essas convicções. Essa necessidade de controlar o tempo, controlar todas as circunstâncias, desgasta mais energia. Então o cara se como a gente brinca, ele se auto-imagina
Isso. Isso aí. Ele se boicota. Nem percebe. Energia para ele e para o outro. Em favor do outro. Pode dizer, minha irmã. Nada está perfeito. É aquele velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E quando a pessoa adianta os acontecimentos, o que acontece? Nós conhecemos aquele velho ditado também, de que a gente coloca o carro na frente dos bois. Né? Se a gente coloca o carro na frente dos bois, o boi se machuca, a carga cai, o carro quebra, está feito o estrago. Por isso, daí o ditado, muito bem colocado. Né? A gente coloca o carro na frente dos bois, tem pressa, né? Não pode, a gente tem que saber observar que o plano reencarnatório que nós temos, algum motivo tem. Se alguma coisa acontece, tem algum motivo, é o que nós aprendemos aqui. Então, por último, a pressa nos impede de observar, de ouvir, de atender e entender cada sinal que o Pai Celestial nos envia. Alicinha, onde é que entram os lírios nessa história? Você falou, e lá no início, tá, olhar, e os lírios do campo. Onde os lírios entram? Alguém já falou? Ali em Mateus capítulo 6, o capítulo é grande, mas eu foquei nessa questão dos lírios, vou ler para vocês. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, e entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será jogada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir. O que Jesus quis dizer com isso? No deserto não existem florestas, né? Não tem floresta, não tem lenha para queimar, para fazer fogo. Porque o fogo, inclusive lá nos primeiros momentos da humanidade, tinha que ser na base mesmo do combustível, lenha, madeira. Então, no deserto, qualquer coisa é combustível. E o lírio, apesar de lindo, bem vestido, né, cuidadosamente desenhado por Deus, ele vira lenha, ele vira cinza. Mas por quê? O que Jesus está querendo dizer com isso? Deus vestiu os lírios com uma beleza maior do que Salomão se vestiu. E, no entanto, ele vai virar cinza. Criatura, eu preciso que você se transforme. Por que você está se preocupando com o que você veste, com o que você tem, se eu estou te mostrando uma máquina que funciona divinamente? Os pássaros, quando precisam fazer um ninho, eles conhecem exatamente e sabem entender o que a natureza está dizendo para eles, o que Deus está dizendo, onde eles podem colocar aquele ninho. Os peixes, mesmo debaixo d'água, eles conhecem os ventos e as marés, eles sentem, eles ouvem o que a natureza diz, o que a engrenagem divina mostra para eles. Então Jesus está dizendo: por que você está preocupando com o que é material? Né? Com o corpo, com o que você tem. Por quê? Os lírios têm toda essa vestimenta linda, no entanto, eles vão virar cinza, eles vão se transformar. É isso que eu quero que aconteça contigo. Os haters do cristianismo, quando leem isso, né, eles dizem: olha lá, olha o teu Jesus como está falando. Está mandando você sentar e esperar. Ele vai fazer tudo por você. Não. O que ele está dizendo é que a gente observe e trabalhe. Entenda as leis divinas. Entenda sobre um plano reencarnatório, entenda sobre o que precisa acontecer conosco para a transformação. Tudo isso é necessário. Queimar é necessário.
como os lírios. Né? Isso é necessário para a transformação. Mudar dói. Observai. Não é o olhar, é o observar, exatamente por isso. É verdade, seu Júnior? Obrigada. Observai. Leia atentamente. Diga, minha irmã. Sim. Isso. Buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Entenda as leis e você vai ter o resto, todo o resto. Nossa irmã está dizendo, nossa irmã Nicole, que ela tomou remédio de ansiedade por muito tempo. Só conseguiu parar quando ela começou a observar as coisas de Deus. Além da terapia. Amém. Obrigada, minha irmã. Então, por isso que Jesus termina essa citação dizendo, ó homens de pouca fé. É essa fé raciocinada que ele precisa que nós tenhamos. Né? É sobre isso que ele fala. Dessa observância da lei de Deus, da máquina divina que está ali para que a gente possa observar. Eu lembrei aqui do meu avô materno, o pai da minha mãe, que já é falecido. Né? O meu avô lia um livro, na época todo mundo achava que ele era maluco, chamava-se Lunário Perpétuo. Era tipo uma revista, ele adorava ler essas coisas de física e tal. E às vezes ele parava e ficava pensando, olhando para o tempo, e aí os filhos ou a esposa, minha avó perguntava, ô Manuel, o nome dele, o que você está fazendo aí, pensando, olhando para o nada? Eu não estou olhando para o nada, eu estou observando a lei. O velho era esperto, ele já sabia. Né? Alguma dúvida, gente, sobre o que Jesus colocou para a gente em relação aos lírios do campo? Não nos preocupemos com a vestimenta, mas sim com como a máquina divina trabalha, para que nos ajude mostrando os sinais. Né? Valorize o seu espírito. Eu gostaria de ler para vocês, rapidamente, a mensagem. A gente ainda tem tempo? A gente tem uns 10 minutinhos. Não estou com pressa não, tá? A mensagem de uma pessoa, talvez um espírito, que aprendeu durante algum tempo, durante a caminhada dele, e trouxe para a gente em forma de música. Foi em 1990, a dupla Amir Sater e Renato Teixeira. Aqui também. Quem quiser pegar, que bom, obrigada, seu Júnior. Quem quiser depois pegar a letra, está lá na frente também. Seu Júnior teve o cuidado de ter tempo, usou o tempo dele em favor de todos nós, como ele sempre usa, em favor do universo, e colocou lá a letra. Porque muitos de vocês adoram essa música, já podem ter ouvido, a melodia é linda, ela faz com que a gente viaje nos acordes. Amir Sater, fora que ele é bonito, né? Também, né? Vamos combinar, né? E assistiu o Pantanal, né? Lembra dele? Ele toca divinamente. Então, a gente viaja nos acordes e esquece da letra. Mas a letra, gente, é uma mensagem de alguém que passou por uma experiência e nos presenteou com esse depoimento. Vou ler para vocês. Ando devagar, porque eu já tive pressa. E eu levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, mas eu só levo a certeza de que eu pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. O que ele quis dizer com isso? O mundo tem dessas coisas antagônicas. Manhã e manhãs tem uma diferença só, é uma acentuação, mas tem dois significados importantes. Né? O sabor das massas e das maçãs, o sal e o doce. A gente precisa conhecer aquilo que nos excita e aquilo que nos adoça. A gente precisa conhecer. É preciso amor para poder pulsar.
É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. A gente precisa passar por tudo isso. Ter paz é bom, né? Sentir amor é bom. É preciso tudo isso. Mas é preciso a chuva também, que às vezes incomoda. Mas sem ela, a vida não brota. Eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que nós falamos aqui? Compreender a marcha, entender as leis divinas, compreender por que tudo acontece para a gente, sempre no momento certo. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Eu faço o meu caminho. Deus me deu esse livre-arbítrio. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Isso é puro espiritualismo, né, gente? É reencarnação. Um dia a gente chega e no outro vai embora. E cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Quem lembra? Vocês conhecem essa música? Vou tocar para vocês, então. Vou colocar. Vocês percebam que o início dessa música, o acorde dela, né, demora um pouquinho. Mas é por isso, ele não tem pressa. Pode ir? Já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eles compuseram essa música em 1990. O Almir e o Renato são muito amigos de anos. Eles não aparecem muito em TV, o Almir gosta mesmo de ficar lá no Mato Grosso, né? Ele faz muitos shows por lá. Eles não aparecem quase em TV. Recentemente, há 2 anos, ele foi num programa Ding Dong do Faustão, se não me engano. Foi uma aparição linda, com muito aparato musical, até mais rápido, né? Num ritmo mais rápido que esse. Mas eu achei que esse acorde, né, deles ali ficou melhor do que naquele show. E eles contam, se vocês quiserem até pesquisar na internet, essa música eles fizeram em 5 minutos. Então, é uma psicografia. Eles reconhecem isso, eles até chamam de rapidinho, quando eles chamam assim, vamos cantar aquela que foi rapidinho? Porque a gente acha que veio de cima mesmo, veio do alto. Era enquanto passava um café. Terminando o jantar, a esposa do Renato passando um café, e ele já tinha um acorde, pá. Que isso? Está pronto. E saiu tocando em frente. Quando vocês se sentirem ansiosos, ou se vocês conhecerem alguém que tem essa questão, nós temos aqui algumas dicas. Voltando àquela história, que quando nós abrimos a palestra, né, a exposição da estudante que vos fala aqui agora, a experiência foi minha. Porque mudou a trajetória, mudou aquele momento da apresentação da estudante para fazer com que ela seguisse com tranquilidade naquele trabalho, que era a primeira experiência dela. Tão jovem, um pensamento. O pensamento mudou tudo. Ela estava ansiosa, queria fazer com pressa, apresentar logo aquilo, apressadamente, mas um pensamento de confiança fez com que tudo mudasse. Ela pensou, não, peraí, eu sei, eu estudei, tá do jeito que a professora falou, eu vou tentar, eu vou fazer, e vai dar certo. Então, para vocês verem como o pensamento muda tudo, né? Vigie seus pensamentos, pare, respire e observe o seu tempo. Sempre que possível, mantenha contato com a natureza. Na natureza, a gente medita, e ela nos dá tempo para pensar, né, para observar. Procure ajuda terapêutica profissional se tiver dificuldade. Frequente um local que incentive a religiosidade, não a religião, o seu religário. Um local que incentive isso. Que lhe traga a paz e que lhe oriente sobre a transformação íntima. Evite comparações, pois cada um de nós é único e tem um plano desenhado sob medida. Não se compare a ninguém. Você tem o seu valor, todos nós, cada um de nós tem um valor para o Pai. Estamos aqui com um propósito, para fazer essa máquina funcionar. Ele precisa disso. Muita gente diz, Deus não precisa de mim. Não, Ele conta comigo. Mas realmente Ele não precisa, mas Ele conta comigo. Então vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte. E converse. Converse muito com Jesus para entender e amar. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita paz. Ele é o cara, né? Jesus é o cara. Obrigada, minha gente, pela paciência, por ter ouvido, por estarem aqui hoje. Beijo ao pessoal da internet. Conseguimos fechar em 1 hora. Sim, mandou, meu amor, mandou. Obrigada.
Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Nessa exposição que vocês acabaram de assistir, nós aprendemos sobre energia mental. Aprendemos que a nossa energia mental é formada por pensamentos, sentimentos e vontade. Aprendemos que a mente é um veículo poderoso do espírito e vimos também que uma energia mental acelerada, pela lei de afinidade, pode atrair energias espirituais durante o sono, que com certeza não nos farão bem. E, finalmente, aprendemos com Jesus que precisamos observar muito bem o universo de oportunidades que o Pai Celestial nos oferece para seguir a nossa caminhada com saúde espiritual e física, tocando em frente. Substitua um pensamento ruim por um pensamento bom, muita coisa pode melhorar. Fique conosco aqui no nosso canal, tem muito mais informação. Um beijo, fique com Deus. GETEB, espiritualidade com muita simplicidade.